Salut e bienvenue a essa aula bônus 3 da nossa imersão Projeto Francês 2021. E essa aula tem um caráter especial, porque eu gosto muito dessa aula, na verdade, eu gosto de todas, mas daqui particularmente. Eu vou te contar por quê. O tema da nossa aula hoje é trabalhar na França. Ou seja, eu vou te mostrar o passo a passo exato, as informações que você tem que seguir, como você tem que se comportar para poder trabalhar na França. E por que eu gosto muito disso? Bom, eu não sei se você saiba, mas antes de ser professor aqui no Brasil, já faz um tempinho, há 12 anos, eu sou psicólogo organizacional. Eu trabalhei em RH por vários anos. Ou seja, trabalhar na França é algo que eu conheço bastante. Tá? Eu fazia recrutamento, formação do pessoal, avaliação e tudo mais. Então, isso aqui é algo que eu conheço, é algo que eu sei o que você pode fazer, tudo que pode te possibilitar você trabalhar na França. Mas vamos começar já então com essa aula, que eu tenho certeza que vai trazer muitas coisas legais para você. Insight, né? Você vai perceber algumas coisas, talvez, você vai se tocar do que você tem que fazer e como você tem que fazer isso. E você vai ver, é bem simples, desde que você segue o meu GPS, segue meus conselhos, segue as minhas dicas. Vamos lá então? Primeira coisa que você tem que fazer é pensar por que a França vale tanto a pena. Porque é verdade, a França vale a pena. Eu decidi trazer alguns números aqui para você, algumas provas desse aqui, caso você ainda tenha dúvida, ou caso você ainda estivesse pensando nisso, eu vou te mostrar que, na verdade, seu destino está todo decidido. Bom, por que escolher a França para trabalhar? Primeiro, a França é um país muito interessante, com muitas vantagens para os brasileiros. Bom, a gente poderia pensar em qualidade de vida, coisas para visitar, clima também, porque lá a gente tem as 4 estações, diferentemente do Brasil, onde a gente tem um verão, um inverno, enfim, depende muito de cada região, mas lá as 4 estações são marcadas. Mas na verdade, quando eu falo de vantagens, eu falo de vantagem referente ao trabalho. E não necessariamente a qualidade de vida, custo de vida, esse tipo de coisa. Então é um país que é economicamente muito poderoso, tá bom? Só para você saber, a França ela tem 6% das trocas comerciais do mundo. É bastante, né? Também ela é responsável por 5% do PIB mundial. Ou seja, é bastante coisa. E por essa razão que é economicamente poderosa, e por essa razão que ela tem vantagens. Por quê? Porque é um país que é ativo. Ou seja, ele precisa de mão de obra muito qualificada, pouco qualificado, de todas as mãos de obra. Então tem muitas possibilidades para quem quiser e quem quer fazer acontecer. Bom, a França, obviamente, é líder na indústria do luxo, né? Eu falo obviamente, mas a gente conhece as grandes marcas, por exemplo, na moda ou da indústria de luxo, tá? Marca muito importante. Eu vou pensar, por exemplo, em Chanel, Dior, Guerlain, por exemplo, tá? Para citar apenas algumas delas, tá? E, gente, aqui eu estou falando da França, mas tudo que eu estou falando, né, vale também para todos os países de idiomas francófonos, tá? Eles são geralmente muito fortes. Estou pensando na Suíça, na Bélgica, no Luxemburgo, onde tem muitos bancos também, tem muitas possibilidades para vocês trabalhar, para vocês agarrar uma oportunidade de vida diferente. A França também é a segunda colocada na grande distribuição. O que é grande distribuição? Supermercado. Eu aposto que você conhece Carrefour. Talvez você conheça Cassino, que tem uma parceria com o grupo Pão de Açúcar. Talvez você não conheça, mas tem muitas outras coisas. O Auchan faz parte dela, enfim. São muitas coisas mesmo que são na França e no mundo inteiro. E na agricultura, tá bom? A França também é muito forte na agricultura, igual o Brasil, um país que é forte no ponto de vista da agricultura, mas a França também ela é muito bem colocada. Enfim, nós temos 39 empresas francesas que estão dentro das 500 maiores empresas francesas no mundo. Ou seja, é bastante. Se você busca realização, evolução profissional, essas empresas com certeza podem te ajudar. Gente, se eu acrescentar, é isso, empresas belgas, empresas suíças, do Luxemburgo,
de qualquer país francófono, do Quebec, da região do Quebec, na verdade, né? Porque o país é o Canadá, vocês vão ver que tem muitas oportunidades que você só precisa agarrar. E é para agarrar, tá? Faz acontecer. Eu coloquei também que no Brasil também, vamos supor, se você não está pronto para você se deslocar até a França, para viver na França e trabalhar na França, no Brasil também você tem 1000 empresas francesas no Brasil. É bastante, né? E trabalha aqui a uma série de 500 mil pessoas. Ou seja, não precisa nem ir para a França para você ter uma oportunidade diferenciada, tá bom? Se você falar francês, eu tenho certeza que esses aqui são pontos a mais no seu dossiê para você trabalhar numa empresa aqui no Brasil ou lá na França. Vamos continuar. Por que escolher a França ainda, Eric? Bom, como eu falei para vocês, tem muitas vantagens de trabalhar na França. E como eu te falei, eu não vou falar das vantagens culturais, turísticas, essas coisas. Não. Aqui eu vou te falar, por exemplo, das vantagens sociais. Por exemplo, a carga horária do trabalho na França é de 35 horas semanais. Bacana, né? Imagina a qualidade de vida que você vai ter graças a isso. Imagina tudo que você consegue fazer graças ao fato de você trabalhar 35 horas semanais. É muito bom. E uma coisa, importante também, é que o salário mínimo, em 2020, o salário mínimo francês é de 1.539,42 €. Eu deixo você fazer a conversão, porque eu não estou sabendo a conversão exata de quanto vale €1, quanto vale R$1, mas eu sei que em reais é bastante dinheiro. Gente, claro que tem o custo de vida, a gente não pode esquecer disso, né? O custo de vida na França é diferente do custo de vida no Brasil, mas estou te falando, esse salário mínimo é legal, viu, para viver. Esse salário mínimo é legal para você fazer muitas coisas e para você poder aproveitar a vida, tá bom? Esse aqui é permitido se você trabalhar na França. Bom, como eu te falei, tem condição social que são fantásticas. E a França é um dos países com uma proteção social para os trabalhadores, né, para os funcionários, excelente. Tá bom? Eu não vou detalhar aqui, mas elas são muito boas. E também, uma coisa que é muito legal, os recém-formados, eles não são deixados do lado. Não, na França eles têm uma boa aceitação no mercado de trabalho. Então, se você acabou de se formar, se você vai se formar, pense na França, porque é relativamente fácil de você encontrar um trabalho. Claro que depende muito da área que você quer procurar, onde você quer atuar, mas é muito possível e muito provável, desde que você faça acontecer. Você já entendeu a mensagem dessa aula e faça acontecer. Bom, mais uma vez, por que escolher a França, Erika? Como eu te falei, é relativamente fácil de você encontrar trabalho se você é recém-formado. Mas, na verdade, não somente você é recém-formado. Se você quer trabalhar, a França pode te acolher. E uma das cidades que mais vai oferecer emprego é a capital, é Paris, tá bom? Mas daqui depende muito da sua área, depende muito também do que você está procurando, como você está procurando e tudo mais. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. E cuidado, né? Que cada cidade tem uma realidade diferente. Obviamente, você vai morar no interior do interior do interior, as oportunidades vão ser mais difíceis de encontrar. Só se você vai e você sabe o que você vai encontrar, né? Se você quer encontrar um trabalho numa fábrica, por exemplo, no noroeste da França, talvez a cidade for pequena, mas você vai conseguir porque a fábrica está localizada lá. Então, isso aqui faz sentido. Igual no Brasil, nem todas as cidades oferecem as mesmas oportunidades para todo mundo. Mas se você conseguir procurar, saber procurar, está tranquilo. Bom, por isso é fundamental sempre preparar e antecipar, né? Onde você vai procurar, o que você vai procurar para você não chegar na França sem nada. Bom, primeiro que é difícil, né? Você conseguir um visto sem nada, né? Você vai chegar lá com visto de turista. E não é o objetivo. O objetivo é primeiro você encontrar um trabalho em função do seu local, da sua formação, do que você quer fazer e pedir o visto e chegar lá e dessa forma tá tudo bem. Vai funcionar e dá tudo certo. Bom, agora, eu acho que eu te convenci, né? Porque convenceu que o destino na França é fantástico para você trabalhar. Tem muitas oportunidades. Mas o que você tem que fazer? Gente, tem um passo que você tem que respeitar. É igual para você estudar na França, se você assistiu a aula bônus 2. Para você trabalhar, você tem passos, você tem requisitos, você tem processo que você tem que respeitar.
Faz todo sentido. Então aqui eu vou te mostrar qual que é o passo a passo que você tem que seguir se você quiser conquistar uma oportunidade na França. Vamos lá? Primeiro, você tem que conversar com as autoridades. É óbvio. Consulado, embaixada, né? Faz sentido. Eu vou explicar mais a fundo daqui a pouco. 2. Realizar seu currículo. Óbvio. Seu currículo tem que ser pronto e você tem que enviar um currículo para ser aceito, para conseguir uma entrevista e tudo mais. Você vai encontrar um emprego. Aí você vai solicitar seu visto. Nessa ordem. É assim que funciona. Tá bom? Não adianta você pular a etapa. Não adianta você começar a encontrar um emprego se você não tiver currículo. Não adianta você solicitar seu visto se você não tiver um emprego. Não adianta você solicitar seu visto se você não viu o passo a passo das autoridades. Então é muito importante você respeitar esses 4 pontos. Então agora a gente vai ver na prática, assim em detalhe, como que funciona esses 4 pontos. Primeiro, você tem que conversar com as autoridades. Aqui eu te falei. Qual que é a autoridade? São o governo, né? No caso da França, o governo francês. Então, você vai conversar com eles, né? Você vai ver a embaixada, e eu vou deixar esses links no nosso material, pode ficar tranquilo. Você vai conversar com a embaixada, que é br@france.org, ou com o consulado mais perto da sua residência, de onde você mora, tá bom? Então, você vai conversar com eles, entender o que eles vão exigir, tradução, nível de francês. Bom, nível de francês você vai ter que dominar o francês, tá? Prepara-se que a independência do idioma traz muitas coisas. Ela te permite, por exemplo, de você trabalhar na França. Bom, somente o governo francês? Não, na verdade, qualquer país de idioma francês tem as exigências deles. Então, se seu projeto também, e talvez trabalhar no Quebec ou na Bélgica, vê com esses governos, tá bom? Então, se quer trabalhar no Quebec, conhece esse site, que se chama Quebec na Cabeça. Okay? Essa daqui é a tradução. O site original é aqui, quebecentet.com/pt/. Mas eu vou deixar esse daqui no meu documento. Pode ficar tranquilo, tá bom? E aí você vai encontrar todas as informações para você conseguir um trabalho no Quebec. No Quebec você precisa de pontos, você tem que montar um dossiê, como que funciona. Então, vai lá, esse site é fantástico, inclusive em português. Então, se o seu domínio do francês ainda não está legal, você vai entender perfeitamente. Mas, Eric, eu quero trabalhar no Luxemburgo, porque eu tenho descendentes do Luxemburgo, então eu acho que para mim pode ser uma boa. Perfeito. Vai na embaixada do Luxemburgo no Brasil, que você vai encontrar todas as informações para você. Eric, mas eu quero trabalhar na Bélgica. Não tem problema. De novo, vai na embaixada da Bélgica no Brasil, que você vai encontrar todas essas informações. E na Suíça, mesma coisa. Vai no site da Embaixada da Suíça que você vai encontrar todas as informações. Gente, é fundamental, tá? Tem muitas pessoas que vêm me perguntar, Eric, como que funciona isso? Eu sempre falo a mesma coisa. Eu sou professor de francês. Eu sei como te ajudar. Mas tem algumas coisas que só dependem de você e das autoridades. Então, vê isso com as autoridades. Lembrando, mais uma vez, é sempre importante focar e verificar com as autoridades dos países e verificar as atualizações, porque eles vão atualizar, né? Igual qualquer país, as regras vão mudar. Não é impossível, é muito, muito possível você trabalhar na França ou em qualquer país francófono, desde que você verifique as possibilidades, as exigências e você faça acontecer. Bom, agora, a gente verificou quais são as exigências, né? Você já viu, você já verificou. Agora você vai ter que realizar seu currículo. É muito importante, por quê? Porque você vai mostrar o que você faz. Só que, gente, para você realizar um currículo, você, antes disso, até mesmo, eu poderia ter colocado um bis, né? Você tem que saber falar o idioma. Você tem que saber escrever o idioma. Você tem que saber se comunicar no idioma. Senão, como que você vai conseguir realizar seu currículo? Como que você vai conseguir ir atrás de um emprego? É muito difícil arrumar um emprego se você não falar um idioma. Então, pensa aqui, ó. Primeiro, conquista sua independência no francês para fazer isso. Eric, eu posso fazer ao mesmo tempo? Pode fazer. Mas você vai ter que provar que você é independente no idioma. E, gente, como vocês estão vendo, com a imersão Projeto Francês 2021, é algo que de muito fácil
alcança. Depende de você. Se você aplicar a metodologia, se você aplicar meu passo a passo, você vai ter sucesso. Igual você viu, eu tenho alunos que conquistaram isso. Estão trabalhando lá. Estão curtindo lá. Está acontecendo. Mas eles falavam francês. Então, cuidado a sempre antecipar. Tanto pelo visto, né, pelas exigências do país, tanto pelo seu francês. Mas vamos lá voltar ao nosso currículo. O currículo, cada país tem um padrão diferente de currículo. O Brasil tem um jeito, a França tem outro jeito. Bom, inclusive, o padrão francês é muito parecido do padrão europeu, tá? Então, Suíça, Bélgica, Quebec, inclusive, também funciona muito assim. Então, anota aí. O seu currículo vai começar com o sobrenome e o nome. E tá vendo que aqui eu utilizei maiúscula. Então, coloco o sobrenome em maiúsculo. Esse é o nome após. Também você pode colocar uma foto, tá? De um lado que você achar legal, tá? Eu não vou falar da apresentação do currículo, porque são várias apresentações possíveis. Depois eu vou te mostrar um site onde você consegue pescar ideias para fazer uma coisa mais legal e tudo mais visual. Mas eu quero te mostrar o que você tem que ter no seu currículo para você não ter erro. Então, uma foto é o essencial. Ele que é obrigatório? Não é obrigatório, mas sempre é mais fácil, cria mais conexão com quem vai te recrutar. Então, eu acho que é bem-vindo. Só que não pode ser uma foto de férias, tem que ser uma foto legal, assim, para trabalho. Endereço completo, onde você mora. Aqui, se você já tem um endereço na França, você pode colocar esse endereço, tá? Porque vai facilitar o entrevistador falar, ele já tem um endereço na França, então vai dar certo, tá? Ou você coloca seu endereço no Brasil, pode ser também. Celular, para contato, né? E-mail, para contato. Cuidado ao e-mail, né? Não os nomes esquisitos, né? Não tem que ser um nome, sobrenome e ponto, @gmail.com. Dá uma coisa bem clean, né? O endereço LinkedIn, hoje eu acho que tá muito na moda, eu acho que pode te ajudar também. Sua idade, Henrique, precisa colocar sua idade? Acho que não faz mal. Pode colocar. Não tem obrigação nenhuma em você colocar, tá? Você pode colocar se você quiser. Eu coloco a minha, porque eu acho que explico muitas coisas no meu percurso, por exemplo, quando eu faço. E a formação, claro, né? Quais são os seus diplomas? O que você fez? Busca um equivalente, né? Para colocar um nome que o pessoal vai entender. E qual é a sua experiência? Onde você trabalhou? De qual data até qual data? E quais foram suas missões, as ações, o que você fez? Tá bom? Coisa muito importante, gente. O currículo em francês é uma página, não mais que isso. Tá bom? Mas Henrique, eu tenho 45 anos de experiência. Tudo bem, pode fazer 2, mas não é recomendável. Tá bom? Você tem que sintetizar. Então, talvez não vai valer a pena você colocar todas as suas experiências profissionais. Gente, quem quiser fazer um estágio, trabalhar aqui, tem um currículo de, currículo de pesquisador, é um pouco diferente. Aí vocês têm que seguir padrões internacionais. Aí sim, ele é bem mais longo, porque vocês colocam as publicações, colocam um monte de coisa. Mas se você quiser fazer um trabalho comum, quando eu quero dizer comum, que não é dentro da universidade, você tem que respeitar um padrão mais comum, um padrão clássico, tá bom? Então, uma página só, isso, e agora, eu esqueci seus interesses. Pode colocar mesmo, corrida, musculação, o que você quiser. Bom, mas agora, como que vai parecer um currículo? Estou apresentando meu currículo, que eu faço, tá? Não existe currículo assim, mas esse aqui é um currículo, então você vê que tem todas as informações. Aqui tem um resuminho de quem sou eu, né? Tem meu nome, o que eu estou querendo fazer, professor de francês, contato, a minha formação, língua, as experiências, competência. Tá bom? Então, basicamente, é assim que funciona. Mais uma vez, pode ficar tranquilo que eu vou disponibilizar esse documento para você ver, para você poder acompanhar. Gente, não é algo fixo, não é porque eu fiz isso que você não pode adaptar. Você pode colocar a foto do outro lado. Depois é só questão de organização visual para ter um documento que seja agradável e que cabe em uma página. Tá bom? Gente, as línguas, mais uma vez, é muito importante de você ter o francês. Se você quiser trabalhar na França, você tem que demonstrar o francês. O inglês na França, em algumas empresas é legal, mas não é necessário às vezes. Então, o mais importante é o francês. Por isso, se empenhe,
faça acontecer melhor seu francês. Estude para você se tornar alguém independente no francês, tá bom? Alguém que está com nível avançado, por exemplo, é bem mais fácil de conseguir um emprego na França e ele não fala nada, ok? Bom, e você vai ter que encontrar um emprego. Eric, como que eu faço para encontrar um emprego? Gente, na França existem muitos sites. Quando eu falo muitos, né, aqui eu coloquei alguns para vocês, mas não tem muito mais, tá? Muitos sites para encontrar um emprego. Você quer boas notícias? A boa notícia, eles são grátis. Então você não vai pagar nada. Uma vez que você vai colocar seu currículo, você vai subir ele nessa plataforma de busca de emprego. E depois as pessoas que querem o RH das empresas, eles vão se conectar nesse aqui e vão um banco de dados. Eles vão ver você. Então eles vão ver, quem gostar vai entrar em contato com você, etc. Você pode ver anúncio de emprego, você pode candidatar também. Então, você pode deixar seu currículo assim, tipo um banco de dados, as pessoas vão fuçar por palavras-chave, ou você pode candidatar algumas vagas, né, que estão abertas. Bom, aqui eu mostrei alguns sites então para vocês. O primeiro é Pôle Emploi. Pôle Emploi, que é um pôle emprego, basicamente. Esse aqui é do governo, ó. Tem quase 600 mil ofertas na França inteira. Aqui eu só coloquei coisas da França, tá? Cada país tem um site dele. Mas tem muitas possibilidades. Então aqui, ó, você pode até publicar seu currículo, você vai se inscrever, você vai fazer, enfim. Esse site é importante. Como é do governo, eu acreditei que se você não tiver visto alguns números, talvez você não consegue candidatar. Mas é bom para você ver, é bom para você entender como que funciona, ver as oportunidades que tem e as grandes quantidades de oportunidades. Gente, quase 600 mil ofertas, né? É muita coisa. Depois a gente tem o Indeed, o nome em inglês, sim, mas você vai poder deixar seu currículo, responder a um anúncio para você se propor seu trabalho, tá bom? Então esse daqui é bem legal, ele tem muitas coisas. E esse aqui ele é particular, ele é privado, né? Então ele é um pouco diferente do outro, você pode participar, não tem negócio, eu tenho que ser francês, não tem não, você pode passar, é grátis, tá bom? De novo, quel job? Aqui são menos coisas, porque mesma coisa, né? As empresas vão pagar para fazer, mas são muitas coisas também, tá bom? Então você vai ir lá, você vai verificar qual emprego você quer, por exemplo, sei lá, estilista, né? E você vai colocar a vila, Paris, e você vai buscar, você vai ver as possibilidades que tem. Henrique, eu não sei qual cidade eu quero ficar. Coloca um departamento, coloca uma região, ou coloca a França inteira. Dessa forma, você tem mais possibilidades. Outro site é APEC. Esse site é mais para quem é recém-formado, tá bom? Então, você é recém-formado, você vai conseguir encontrar mais coisas, elas são mais focadas em recém-formado. Pois que o povo, inclusive nas fotos, é um pouco mais jovem. O site que se chama Cadre Emploi. Esse aqui, o que é? Cadre Emploi não é executivo, mas é as pessoas que têm um cargo de mais responsabilidade, tá bom? Então, eu acho que vale colocar qualquer coisa e você vê, tá? O importante, gente, é fuçar. Porque quem não consegue encontrar um trabalho é que às vezes não consegue fuçar, não fuça do jeito certo, porque são muitas possibilidades. E o último, eu coloquei, apesar de ser uma rede social, eu acho que é importante, inclusive aqui ele colocou em português por causa do meu computador, mas é o LinkedIn, tá? Então você vai conseguir criar contato, você vai pedir amizade, você vai conversar com as pessoas, você vai poder, enfim, você vai construir uma rede de apoio na França. E, gente, isso aqui faz total diferença. Eu tenho um aluno meu, quando ele decidiu morar para o Quebec, o que ele fez? Ele foi em toda... Primeiro, ele desenhou quais empresas ele gostaria de trabalhar. Ele colocou no LinkedIn, ele começou a adicionar as pessoas. Ele começou a conversar com elas. E dentro dessas pessoas tinha brasileiros. Então ele tinha um laço, né, emocional, amical, que era mais fácil. Então ele começou a conversar com eles. Adivinha onde ele está hoje? Está no Quebec. Deu certo. Ele conseguiu propor o currículo dele, foi aceito, e depois foi atrás do vice, e deu tudo certo. Ele estudou muito francês, estudou comigo, e se deu bem, ele está lá, tá? É muito legal. Então, depende de você. Bom, mas agora, como é que eu consigo? Eu entendi, eu tenho que estudar um pouco para conseguir fazer meu currículo. E eu tenho que ir atrás das oportunidades com o site que o Eric deu. Beleza? Mas, gente, alguma coisa que é muito importante quando você vai procurar um trabalho,
e que seja na França, no Quebec, na Suíça, e dominar o idioma. Quando eu falo dominar o idioma, eu falo dominar todo o idioma, principalmente o aspecto cultural. O currículo, por exemplo, é um exemplo de um aspecto cultural. A gente não faz um currículo igual no Brasil que a gente faz na França. Então, esse aqui você tem que tomar cuidado. Uma outra coisa que você pode fazer é se ligar com algumas dicas. Faça isso, que a sua candidatura, né, sua candidatura vai ser diferente. Primeiro, você tem que respeitar, por exemplo, a pontualidade. Quando eu falo de pontualidade, é não somente você se apresentar lá e realizar sua entrevista na hora e tudo mais. Não. E respeitar o jeito, se não pode escrever a qualquer hora para a pessoa, se não pode responder qualquer dia para a pessoa, enfim. Você tem que respeitar essa pontualidade, essa noção do horário. Eu sei que hoje, no online, é um pouco mais difícil, mas é muito importante você respeitar esses códigos culturais, porque como são códigos, um mau comportamento, um comportamento não adaptado, seria interpretado como errado. É muito simples respeitar. Opa! Segundo, tenha uma postura adaptada. O que é uma postura adaptada? Ficar sentado do jeito certo, roupa do jeito certo, falar do jeito certo, se comportar do jeito certo. Então, essas daqui são algumas dicas comportamentais, mas que funcionam muito bem. Mas o mais importante, onde eu posso te ajudar melhor? É ter uma linguagem adaptada. Opa, bati no microfone, desculpa aí, espero que não estou. Ter uma linguagem adaptada. O que é uma linguagem adaptada? É respeitar os códigos do idioma, culturais e tudo mais. E tudo isso faz parte do aspecto cultural. Tá bom? É muito, muito importante. Eu vou pegar um exemplo aqui. Por exemplo, vamos supor que você fez todo aquele processo, respeitou os passo a passo e você vai falar com alguém. Como que a gente vai falar? Dá uma olhada. J'ai rendez-vous avec Monsieur Dupont. Eu não vou me ficar muito tempo na pronúncia, porque não, a gente já viu isso aqui, a pronúncia na aula 2, né? Na segunda parte da aula bônus 2, eu falei justamente sobre o som do francês. Então, na teoria, você já conhece esse som. Então, fica assim. J'ai, cadê meu mouse? J'ai, que seria um T, rendez-vous, horário marcado, avec, que é com, Monsieur Dupont. Tem horário marcado com o senhor Dupont. J'ai rendez-vous avec Monsieur Dupont. O que a gente vê aqui? Monsieur. A gente utiliza essa senhor, né? Essa palavra forte, né? De mega formalidade. Por quê? Porque é assim que nós temos que se comportar para encontrar e conseguir um emprego na França. J'ai un entretien avec Madame Dupont. Você tem uma entrevista com a senhora Dupont. J'ai, tenho. Então a gente começa a ver padrões, né, do idioma. Un entretien, uma entrevista. Un entretien. Mais uma vez, né, eu não vou focar na pronúncia, né? Mas é importante você ver essa aqui. Entretien, entrevista, avec, com Madame Dupont. E, de novo, qual que é a característica dessa frase? Madame. A gente está focando em algumas coisas aqui. Você vê que é uma coisa bem, bem formal. Vous êtes Monsieur Dupont? O senhor é o senhor Dupont? Esse vous êtes é formal também. A gente poderia traduzir ele como vós, né, que é mega formal, ou o senhor. Eu decidi traduzir por o senhor, porque é o jeito que eu falo aqui no estado de São Paulo. Mas se você quiser adaptar, pode adaptar. Assim, vous êtes Monsieur Dupont? O senhor Dupont? A gente vê nessa noção de formalidade. A gente tem que respeitar esse lado cultural, que é noção de formalidade. Ou se for a Madame Dupont, de novo, né? Vous êtes Madame Dupont? Vous êtes Madame Dupont? A senhora e a senhora Dupont. Então, mais uma vez, a gente utiliza o vous. Ou seja, se você quiser conseguir um emprego, literalmente você tem que dominar o idioma. Quando você chega a esse nível de independência em relação ao idioma, que você interiorizou, internalizou todos os aspectos do idioma, gramatical, construção, fala e tudo mais, você também sabe como se comportar em relação ao idioma. As pessoas te enxergam como uma pessoa que já sabe como funciona o idioma, consequentemente, o jeito de se comportar. Consequentemente, ela sabe que você vai se dar melhor na França que alguém que não respeita isso. Então, a gente, isso daqui é muito,
importante. E mais importante ainda, porque o brasileiro tem uma fama de ser uma pessoa calorosa, legal, aberta e às vezes um pouco informal. Então, você sabendo isso, você já evita esse erro. Você já coloca ponto no seu dossiê. Você já tem mais chance de você conseguir um emprego e trabalhar na França. Cuidado! No Quebec, se você fosse no Quebec, é menos formal, tá bom? No Quebec é bem menos formal. Mas eu gosto muito, 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 muito quando alguém peca pelo excesso de formalidade que pela falta de formalidade. Então, vamos ser mais formal? Vamos utilizar esses negócios aqui que eu acho que é muito, muito importante. Ok? Bom, e agora, o que fazer? Como você pode fazer? Bom, imagine que você vai lembrar da aula bônus número 1 da imersão. Além de todo o projeto francês 2021, a gente está falando apenas das aulas de bônus. O que a gente viu na aula bônus número 1? Que você, mesmo que você nunca tenha estudado francês, você já tem muita bagagem em francês. Você já conhece muitas coisas em francês. Por quê? Porque o português e o francês têm as mesmas raízes. Ou seja, se hoje você não conhece nada, você não vai precisar de muito tempo para conseguir se comunicar e montar seu projeto de estudo de trabalho na França. E bem mais rápido do que você imagina. Imagine que você também se lembra da aula 2 da imersão. Eu te mostrei qual que é o passo a passo para você estudar na França, se você quiser. Mas ainda mais, eu te mostrei como pronunciar, como são todos os sons do francês. Que você não precisa de muita teoria. Basta você fazer as coisas acontecer na prática para você ter sucesso. Alfabeto fonético internacional, teoria fonética, analisa da língua, posição da língua, dos dentes e tudo mais, nada de muito técnica. Você consegue falar francês desde que você faz acontecer de uma maneira prática, simples e eficiente. E na nossa aula que a gente viu, que é a aula 3 da imersão, não na aula bônus, eu te mostrei exatamente como você vai utilizar diálogos, para você dominar o francês e chegar à independência do idioma. Tá? Qual que é o passo a passo, qual que é a técnica. Então, você já sabe tudo isso. Você tem todas as ferramentas para chegar na independência e utilizar o francês para o que você quer. Qual que é o seu projeto? Você quer estudar na França? Você quer trabalhar na França? Então, bota tudo isso na sua mala, na sua bagagem e comece a fazer acontecer. Bom, vamos imaginar, por exemplo, uma situação de entrevista. Você fez tudo o que eu te falei. Passo 1. Você entrou em contato com as autoridades. Passo 2. Você realizou seu currículo. Passo 3. Você procurou um emprego e você conseguiu um emprego. Não conseguiu um emprego, conseguiu uma entrevista. Então, o que a gente poderia imaginar? Bonjour. Bom dia. Je m'appelle Lucas Martini. O Lucas Martini. Aí você vai respeitar. O que eu quero te mostrar? Que você já conhece a fala, você já conhece muitas vezes palavras. E você vê que a mesma ordem, né? A mesma sequência, porque os idiomas são parecidos. Je m'appelle, eu me chamo. Lucas Martini é nosso nome fixo. Je suis ici pour un entretien. Eu suis, estou ici, aqui, para un entretien, uma entrevista. Bonjour, je m'appelle Lucas Martini. Je suis ici pour un entretien. Aqui você pode juntar, tá? Je suis ici pour un entretien. Estou aqui para uma entrevista. Você vê que esse projeto é muito possível. Quando você vai procurar um trabalho, você vai focar um pouco mais nessas situações de comunicação, né? Você vai focar mais, basicamente, você vai especializar seu francês na busca do trabalho. Como é seu objetivo é buscar um trabalho, você vai ver mais documentos para você se familiarizar o vocabulário em francês do seu trabalho. Como que farei isso? Como que farei isso? E pense também nessa situação de entrevista. Porque você terá uma entrevista. Avec qui, s'il vous plaît? Com quem, por favor? Então, avec, eu com, né? A gente já viu, né? No nosso exemplo anterior. E avec qui significa com quem. Então, avec qui, s'il vous plaît, por favor. Acredito que essa palavra você já conhece, porque como eu te falei, você já tem um background de francês. Avec Madame Dupont, com Senhora Dupont. Então você vê, em francês sempre a gente vai reutilizar as mesmas frases, as mesmas palavras. Por quê? Porque tem padrões, tem
frequência. A gente tende, em todos os idiomas, a repetir sempre ou quase sempre as mesmas frases, as mesmas palavras. Então, se você já consegue entender isso, já consegue descodificar isso, né? Identificar isso, você está rumo ao sucesso do francês. Un moment, s'il vous plaît. Um momento, por favor. Un moment, s'il vous plaît. Bien sûr, claro. Oh, bien nasal. Você lembra do som nasal da aula bônus 2? Sûr, o som de U. Bien sûr, claro. Attendez, espere. Cuidado, a gente não vai falar o Z, tá? Attendez, espere. Elle va arriver. Ela vai chegar. Tá bom? Bom, aqui é uma situação de entrevista. Na verdade, uma pré-entrevista. Aqui o objetivo não é realizar, te passar tudo o que você precisa saber para realizar uma entrevista. Por quê? Porque você consegue fazer isso. Aqui eu já te mostrei algumas frases que você pode utilizar. Mas você consegue continuar esse diálogo utilizar a nossa aula da imersão. Da aula bônus 1 da imersão. Por quê? Porque eu te mostrei qual que é o exato passo a passo que você pode fazer. Te ajudar de um tradutor e de um site para conjugar os verbos. E você vai acrescentando a cada vez. Você vai utilizar seu caderno, você vai estudar e você vai ver que logo você vai aumentar, né? O que a pessoa poderia te perguntar, o que você poderia responder, etc. Lembrando que no começo é sempre importante ir um passo de cada vez, tá? Um degrau por degrau. Não adianta você complicar, ainda mais se você está começando o estudo do francês. Bom, agora você já conhece todo o passo a passo que você tem que fazer e você entende a importância de você falar francês e você já sabe como criar suas frases. Como você pode utilizar um diálogo, imaginar situações de diálogo que você poderia enfrentar, que você poderia dizer, a sua realidade, e criar esses diálogos. Vai ser conversa imaginária, isso que vai te ajudar. Mas, fazendo isso, como eu te falei, para potencializar seu resultado e maximizar suas chances de trabalhar na França, você vai ter que utilizar os 3 pilares para dar sequência e maximizar suas chances de conseguir um emprego. Acabei de dizer isso. Lembrando que essa aula dos 3 pilares é na aula 2, tá? Quais são os 3 pilares? 1. Contextualização. Você vê todo o vocabulário que a gente viu aqui é vocabulário que você vai contextualizar em frases, na sua realidade pessoal. Por quê? Porque fica mais fácil de memorizar. Você vai ter que se expor ao idioma, né? Ver, ler, escutar, procurar, escrever, fazer. Né? É uma exposição constante, tem que é quase uma imersão, né? E você vai ter que comunicar com alguém ou sozinho. Você vai ter que utilizar o que você aprendeu contextualizando e se expondo ao idioma. Essa aqui é a base e com isso eu tenho certeza que com esses 3 pilares da minha metodologia, você está indo rumo ao sucesso. E o que é o sucesso? Não sei, depende de você. Conseguir um emprego de designer lá, um estilista de moda, conseguir um cargo de empresário, por exemplo. Não sei, cada um tem seu jeito. E, gente, em função do seu sonho de trabalhar na França, qual cargo, qual emprego você gostaria de ter, você vai se expor de uma maneira diferente, tá bom? Vou só contar uma história do José Ricardo. José Ricardo é um aluno meu, foi um aluno meu no caso, e um jovem, né? Ele estava prestando o Enem quando começou comigo. E o sonho dele era trabalhar na empresa automóvel, né? Trabalhar com carro, montar carro, enfim, ser engenheiro para carro, mecânico. E o seguinte, ele é louco para isso. Só que eu falei para ele, você tem um sonho de trabalhar na França, estudar na França, ele queria trabalhar na Peugeot, na Citroën, na Renault. E eu falei para ele, José Ricardo, se exponha. Então eu mostrei para ele algum site, né, para buscar mais informações relacionadas a carros. Por quê? Porque é um vocabulário muito específico, né? Motor, bugie, de vela, enfim, são muitos detalhes no carro, né? Então ele começou a fuçar, enfim, e hoje ele está nesse processo, ele está se especializando, ele está se expondo, ele está comunicando sobre isso. Por quê? Porque ele encontrou grupo no Facebook onde ele consegue comunicar, ou seja, ele está aplicando a metodologia perfeitinho, os 3 pilares
estão acontecendo. Eu tenho certeza que o dia que ele se formar, ele vai poder, quem sabe, fazer um estágio lá, ou ele vai poder trabalhar lá. Por quê? Porque o francês dele já está ótimo e quando ele crescer, será ainda melhor. Tá bom? Então, eu tenho certeza que o idioma francês ele pode trazer para você muitas possibilidades. Só que você só vai conseguir, como um emprego, como uma vida no exterior, se você quiser, mas você só vai conseguir esse emprego, você só vai conseguir trabalhar na França, né? Se um país francófono, como Quebec, França, Suíça, Bélgica, etc., se você dominar de fato o idioma francês. E para isso você tem que se tornar independente. Por quê? Porque você vai ter mais peso que os seus concorrentes. Se você falar francês bem, se você entender tudo que eu acabei de te falar, né? Como progredir, como evoluir, e ainda você tem um aspecto cultural na sua mente, na sua cabeça, você vai entender e você será diferente dos outros, diferente dos seus concorrentes. Você vai ter um diferencial. Por quê? Porque você sabe se comportar com as pessoas. E você conseguiu aumentar seu francês, você consegue estudar, você consegue entender como se comportar para avançar sempre mais no francês. Esse diferencial. Isso só depende de você. Faça acontecer. Você terá resultado. É só aplicar o que eu te falei. E mais uma vez, a França é um destino fantástico para quem quiser trabalhar. Só tem coisas boas, mas você tem que fazer acontecer. Fala para o francês, se torne independente no idioma e você vai ver. Aplicando passo a passo que eu te passei, os 4 passos, que é muito rápido, muito simples, você vai conseguir. Depende de você. Espero que você tenha gostado dessa aula, porque eu realmente acredito que pode transformar a sua vida. São muitas oportunidades. E me fala o que você achou nos comentários, porque eu sou bem curioso. Continua aproveitando dessa imersão. São muitos conteúdos que vão te dar um novo rumo, ou que vão te ajudar a começar do zero em francês e vão te trazer oportunidades para a sua vida diferencial, que seja trabalho, estudo ou simplesmente ir para a lazer. À bientôt. Salut!